Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 7 de novembro de 2024, a contar da criação no calendário civil. E no calendário judaico nós estamos no dia 6 de Reshivan, 5785, né, a contar da criação. Estamos aí na quinta-feira, o quinto dia da semana, que é conhecido como o quinto dia para o Shabat. Então, até o pôr do sol, nós estamos aí no quinto dia da semana. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos exatamente dentro da véspera de Shabat. Então, nós temos aí o Shabat pela frente, né? Todo dia nós contamos o primeiro dia para o Shabat, o segundo dia para o Shabat, etc. e tal. E chegamos aí, né? Já estamos praticamente na véspera de Shabat, Erev Shabat. Nós estamos na Parashá da semana, né? A Parashá da semana é Lech Lechá, que nos fala com referência a Avram, e depois teremos a mudança do nome de Avram para Avraham, né? E aí nós vamos ver os detalhes desse momento. Com referência à questão de Avram, né, nós vimos aí sobre a questão da idolatria, né, nós vimos aí sobre a questão, né, da terra em que Avram se encontrava com seu pai Terah e toda a sua família. Vimos aí onde Avram, né, o seu pai mandou ele cuidar ali da lojinha dos seus ídolos, e quando o seu pai retorna depois de algum tempo, ele encontra ali, né, os seus ídolos quebrados, etc. e tal. E então a Terah grita, né, para com o seu filho Avram e pergunta, né, quem fez isso, né, quem destruiu, né, os ídolos, né? E então Avram, ele aponta para um ídolo maior que está ali no meio deles e fala para eles, foi ele que quebrou, foi ele que danificou tudo aí, ó, olha lá o martelo na mão dele lá, né? E aí então Terah, o seu filho, o seu pai, né, fala para Avram que é impossível. E Avram pergunta, por que impossível? E então Terah, ele simplesmente diz, ele é uma estátua, ele não pode mover-se, não pode fazer coisa alguma, ele é apenas uma estátua, nada mais do que isso. E então Avram fala para o seu pai, é este ponto que eu quero chegar, meu pai, né? Falar sobre isso exatamente, né? Sobre essa questão, o ídolo que o Senhor está fazendo é enganar o povo, o Senhor está enganando o povo, o Senhor simplesmente está fabricando deuses que não podem fazer coisa alguma. E o ponto que eu quero chegar para o Senhor é exatamente isso. Há um Deus que está acima de tudo isso daqui que nós estamos vendo, que criou os céus, a terra e tudo que existe, e não esses ídolos que não podem se mover, né? Então, Avram é levado pelo seu pai à presença de Nimrod, que era o rei de então, e também considerava-se como um deus. E então Nimrod, ele tenta matar Avram 2 vezes e não consegue, né? Onde realmente está a providência divina. A partir deste momento em que Avram se defronta com todas estas questões envolvendo seu pai, os ídolos e companhia limitada, Avram já está desenvolvendo em si mesmo bitachon, confiança no único Deus. Então, até aqui, Avram ainda tinha apenas as suas convicções pessoais. Por isso que nós vimos a questão da Parashá Bereshit, a Parashá Noach e agora a Parashá Lech Lechá. Então, a partir desta Parashá Lech Lechá, foi quando Deus se revela a Avram e fala para ele, Lech Lechá, né? Vai por ti mesmo, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A partir desse momento, o bitachon, a confiança que Deus de fato estava, Avram estava se desenvolvendo,
Então, a partir desse momento, ela se torna real, ela se torna realmente viva e eficaz. Então, agora, não é apenas a convicção pessoal de Avram, mas agora o próprio Deus que ele realmente, por si mesmo, descobriu que havia um Deus que estava acima de tudo e de todos, e que tinha realmente criado todas as coisas. Então, a partir desse momento, Avram, ele tinha não mais apenas a sua convicção, mas esse Deus vivo e real estava falando com ele, e ele então realmente dá ouvidos à sua voz, e ele obedece com total confiança, bitachon, confiança em Hashem. E então Deus fala para ele, né, sai da tua terra e da tua parentela. O que é que realmente Deus estava falando para Avram, né, com essa questão ler lechá? Então há três questões aqui que Deus estava realmente falando com Avram. Primeiro, ele estava dizendo a Avram, ler lechá, vá para dentro de você mesmo e encontrarás força para sair. Então a primeira questão, ler lechá, vai para dentro de si mesmo e encontrarás a força para sair. Então, esta força que Avram encontra dentro de si mesmo é exatamente essa revelação divina para ele. E então, aquilo que ele estava desenvolvendo o seu bitachon, a sua confiança no Deus Criador, agora se tornou uma realidade. E quando realmente Hashem diz para ele, ler lechá, vá para dentro de si mesmo e encontrarás força. Qual força? Para qual finalidade? A força em Hashem, a força que dá a cada um de nós. Qual finalidade? No caso específico de Avram, para sair. Para sair de onde? Da sua casa, da sua parentela e companhia limitada. Nesse sair é que nós encontramos três aspectos realmente de Avram. Primeira dela é Me'ar Tserá. Me'ar Tserá. O que significa Me'ar Tserá? Sai da tua terra. E o que significa sai da tua terra? Saia das suas tendências naturais da sua terra. E qual eram as tendências naturais da sua terra? Toda a idolatria que envolvia Nimrod, toda a idolatria que envolvia o seu próprio pai em fazer ídolos. E sai das tendências naturais da sua terra. Quais eram as tendências entre estas que acabamos de falar? A ignorância, ou seja, a falta de conhecimento de Deus, que é exatamente a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade para confiar no Deus verdadeiro. E onde Avram estava, isso era um obstáculo muito forte. Tanto é que o seu próprio pai pegou Avram e levou diante de Nimrod. E ele, Terach, ele acusa o seu próprio filho diante do rei Nimrod, que tinha destruído os seus ídolos. E que ele estava com umas ideias absurdas na sua cabeça, de que havia um Deus invisível, que criou todas as coisas. E Nimrod, ele se considerava Deus, ele queria ser adorado como Deus, e quem não o fizesse, ele mandava matar. Foi por isso que ele tentou matar Avram 2 vezes. A providência divina é que o protegeu e deu-lhe vida para sair, né, das 2 tentativas de morte que Nimrod tentou fazer. Ok? Então, Me'ar Tserá, sair da sua terra, das suas tendências naturais. A segunda questão que Hashem estava dizendo para Avram era Mimoladeterá. Mimoladeterá. O que significa Mimoladeterá? Significa, sai do lugar onde nasceste, dos hábitos adquiridos no teu meio ambiente. Então, nesse segundo aspecto aqui, ler lechá, sai, estava dizendo realmente Hashem para
Abrão, saia do lugar que nasceste, dos hábitos que você adquiriu neste lugar. Então estes hábitos do meio ambiente em que vive, que está conectado exatamente com o quê? A idolatria, a crença num Deus homem ou num homem Deus, que é totalmente anti-Torá. Qualquer um que se apresenta como homem-deus ou Deus-homem é anti-Torá, é anti os 5 primeiros livros da Bíblia, Torá ou Pentateuco, como queira. Entendeu? Então essa é a questão. Saia exatamente destes hábitos adquiridos. Tem muita gente que é idólatra, não sabe nem por que é idólatra. Por quê? Porque é um hábito que ele adquiriu ao crescer no meio idólatra, que cresceu no meio idólatra, e nem sabe por que está adorando um ídolo que não se move, que não tem pés, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, não pode cheirar, não pode respirar, não pode fazer absolutamente nada, como diz Terah para o seu filho Abrão. É um ídolo, não pode fazer nada. Entendeu? E o terceiro aspecto é Umibeit Avirá. Umibeit Avirá, que significa sai da casa do teu pai, a educação que recebeste em casa de teu pai. Veja bem, nós temos aí Haseret Hadibrot, os 10 ditos, que nos fala sobre honrar pai e mãe. Nós temos dentro das 7 leis de Noé, né, os aspectos sobre a questão de realmente nós amarmos o próximo, certo? E isso engloba tudo, honrar pai e mãe sem sombra de dúvidas e amar o próximo como se ama a si mesmo. Mas o caso específico aqui é pai e mãe, ok? Então, Umibeit Avirá, sai da casa de teu pai, que significa a educação que recebeste em casa. Honrar pai e mãe, nós temos isso como mitzvah, um mandamento de honrarmos pai e mãe. Mas os nossos sábios, através do Talmud, fala que a única vez que nós podemos desobedecer os nossos pais é quando eles nos levam para a idolatria. Então, quando os nossos pais querem nos levar para a idolatria, nós não temos obrigação de obedecer. Mas nós precisamos continuar honrando pai e mãe. Não faltar com respeito, ajudar pai e mãe, honrar realmente a presença do pai e da mãe, ter o respeito. Mas quando fala para que nós venhamos infringir os mandamentos divinos, nós não temos obrigação de obedecer o pai e a mãe. Mas não podemos faltar com respeito e com a honra a pai e mãe, ok? Então, não se obedece quando nos querem levar para desobedecer os mandamentos divinos, mas nós mantemos o mandamento de honrar pai e mãe, ok? Então essa é a questão. Então o terceiro aspecto, Umibeit Avirá, ou seja, sai da casa do teu pai, a educação que recebesse da casa do teu pai. Foi exatamente o que Abraão fez. Ele não se submeteu à educação recebida do seu pai, contudo não faltou com respeito ao seu pai, mas ele não obedeceu ao seu pai, que queria induzi-lo a realmente a crer nos ídolos que ele fazia com as próprias mãos, e queria fazer com que ele acreditasse que eram deuses, e ele não aceitou. Como também ele não aceitou que o homem-deus ou deus-homem chamado Nimrod, também ele viesse se dobrar diante dessa idolatria que estava ainda viva e que tinha mandado fazer ídolos, né, com a sua imagem, para que fosse adorado. Então é isso que Lech Lechá traz para nós. Vá para dentro de si mesmo e você encontrará a força para sair, né, Me'ar Tserá, da tua terra. A tua terra é idólatra, tem péssimos costumes, hábitos, sai dela. Segundo, Mimoladeterá,
que é do lugar onde nasceste os seus hábitos ruins, péssimos. E o terceiro, Mibeit Avirá, que é da casa de teu pai, a educação recebida ali dentro do aspecto concernente às questões de idolatria fora da vontade divina. Alguns aspectos dentro da nossa cronologia básica de Abraham é o seguinte: Abraham nasceu em 1813, antes da Era Comum, e ele faleceu em 1638, antes da Era Comum, ok? No ano de 1810, antes da Era Comum, né, 3 anos da criação, Abraham recusa-se a acreditar em ídolos, né? Já com 3 anos de idade, melhor dizendo, Abraham com 3 anos de idade, ele já se recusava a acreditar em ídolos. No ano 1782, antes da Era Comum, né, ele, já com 25 anos, ele casa-se com a sua sobrinha Sarai. No ano 1761, antes da Era Comum, né, com 52 anos, ele destrói os ídolos de Terah, sobrevive à fornalha que Nimrod o jogou. No ano 1761, antes da Era Comum, já com 70 anos, ele deixa a Mesopotâmia com a família. É o momento em que Abraham, junto com seu pai Terah, deixa a Mesopotâmia. No ano 1743, antes da Era Comum, né, com 75 anos de idade, é o primeiro contato com Deus, e ele muda-se para as regiões da Terra Prometida. 1737, antes da Era Comum, com 76 anos de idade, Abraham, ele vai ao Egito com Sarai e a família, com Sara e as famílias, devido à fome que acometeu a região. Sara é levada ao palácio do faraó, ou Paró, que juntamente com sua equipe contrai uma doença inexplicável. O faraó devolve Sara a Abraham, envia junto a princesa Agar e expulsa-os do país. Abraham e a sua turma retornam a Israel. Foi nessa oportunidade que Abraham, quando desce ao Egito, né, a Sara é levada para o Paró, né, e eles são acometidos de uma doença inexplicável. O Paró, ele vê que realmente era uma mulher sagrada e, portanto, ela tinha marido, né, e aí ele descobre que realmente Sara era a esposa de Abraham. E ele devolve Sara sem tocá-la, e junto com a devolução de Sara, ele também dá muitos presentes a Abraham, e junto com esses presentes ele entrega a sua própria filha, o Paró, a princesa Agar, que vai seguir junto com Abraham, né? E aí onde ela se torna, a princesa se torna realmente a serva de Sará, ok? No ano 1727, antes da Era Comum, já com 86 anos, Abraham, ele toma Agar como esposa, e é onde que nasce Ismael. No ano 1713, antes da Era Comum, com 99 anos de idade, Abraham circuncisa a si próprio, seus alunos e Ismael. Deus o renomeia como Abraham, né? E Sarai, que era até então Sarai, também muda o nome para Sara. É visitado por 3 anjos que prometem um filho a ele e a Sara dentro de 1 ano. Em 1712, antes da Era Comum, já com 137 anos, ele tenta sacrificar Isaac por exigência de Deus, e o anjo ordena-lhe que pare. Sara morre, é sepultada no terreno de Hebron, né, na gruta de Marpelá, comprada por Abraham. Em 1672, antes da Era Comum, com 140 anos, ele envia o seu fiel mordomo Eliezer para encontrar uma esposa para Isaac, né?
e Itzhak, ele desposa então Rivka. E no ano 1653 antes da Era Comum, com 159 anos, né, nascem Yaakov e Esav, filhos de Itzhak e Rivka, né? Então essa é uma cronologia básica, exatamente para com a questão de Avraham, ok? Para termos aí uma localização desse aspecto aí, ok? Vamos ver um outro aspecto aqui, com referência a Avraham. Nós temos aí lá no capítulo 12, onde Avram, né, ele edifica 3 altares, né? Então lá no capítulo 12, verso 7, verso 8, nós temos aí os 3 altares que Avram construiu, ok? Então, segundo o Talmud, ele atribui 3 qualidades ao altar dentro do templo sagrado. Primeiro, ele alimenta, ou seja, o mundo é sustentado pelas bênçãos contínuas trazidas pelos sacrifícios. Então vejam bem que enquanto o Beit HaMikdash ele estava em pé, o mundo era sustentado exatamente pelas bênçãos contínuas dos sacrifícios que eram levados ao Beit HaMikdash, ok? Desde os dias de Avraham, desde os dias de Avram, né, até a destruição do segundo templo, né, no ano 69 para o ano 70 da nossa Era Comum, o mundo era sustentado pelo sacrifício. Após isto, né, o mundo ele é sustentado pelos sacrifícios, não mais de animais, mas das orações, dos serviços contínuos, né, que são feitos diariamente, ok? A segunda qualidade extingue os maus decretos e expia. Então, os sacrifícios que eram feitos por Avraham até a destruição do segundo templo significa exatamente isso. Extingue os maus decretos e expia, ou seja, traz bons decretos e expia realmente todo o pecado, certo? Então, a partir da destruição do segundo templo, os sacrifícios continuam sendo a base do que? Da nossa Teshuvá, Tefilá, preces diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e a de Sedaká. Estes são elementos que extingue maus decretos e expia os nossos pecados, as nossas iniquidades diante de Hashem. A terceira qualidade ele faz o povo judeu querido ao seu pai no céu, né? Segundo o Talmud Ketubot 10b e mais comentários de Rashi. Ou seja, desta forma, né, o povo judeu se torna querido diante do Pai Celestial e depois da destruição do segundo templo, nisso tudo que acabamos de falar, continuamente o povo judeu querido por Hashem. E a partir do momento que o não judeu ele abandona a idolatria e abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele se torna também querido por Hashem. Então nós nos somamos ombro a ombro com o povo judeu dentro dessas questões para que o mundo seja sustentado e abençoado, ok? Com referência a esses 3 altares de Avraham, né, foram os precursores das 3 qualidades que faria o altar do templo mais tarde, né? O primeiro altar de Avram era para agradecer a Deus por tê-lo abençoado, assim como o altar do templo que alimenta o mundo com bênçãos. O primeiro altar ele foi edificado em Shechem, ok? O segundo altar que foi edificado em Betel, né? Seu segundo altar era para rezar pelos seus descendentes que caíram em pecado, assim como o altar do templo que extingue os maus decretos.
e o terceiro altar de Avraham, Rashi não escreve nada, uma vez que o terceiro aspecto do altar é que são trazidos sacrifícios por nenhuma razão, senão tornar o povo judeu querido por seu Pai no céu, que é o propósito de todo altar. Ou seja, a qualidade específica desse terceiro altar é o sacrifício espontâneo. Então, o povo judeu, ele fazia esse sacrifício porque simplesmente, por amor a Hashem, eles queriam se aproximar de Deus. Dentro desse aspecto, por que nós fazemos preces diárias? Porque nós queremos nos aproximarmos do nosso Pai Celestial. Porque nós o amamos. E nós não queremos nos apartar dele. Este é o sacrifício, entre aspas, perfeito diante de Hashem, quando nós o fazemos com um verdadeiro amor a ele. Então, por que eu faço prece diária? Ah, sabe por que eu faço? Porque o emissário lá da minha sinagoga Bnei Noach, o emissário lá da minha comunidade Bnei Noach, ele falou que o rabino Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança, ele orientou que a gente precisa fazer isso todo dia. Então a gente tem que fazer porque, sabe, é porque a gente é obrigado a fazer. Aliás, acaba mudando as circunstâncias, mudando palavras, e não foi dito que é obrigado a fazer em momento algum. Mas a pessoa, ela se sente obrigada e perde a visão. Entendeu? Ah, eu sou obrigado a fazer todo dia. Não, você não é obrigado a fazer todo dia. Você faz se quiser. Você faz por amor. É diferente. Quando você coloca como uma obrigação, é diferente quando você coloca por amor. Quem você ama não é uma pessoa que você quer estar continuamente junto com ela, perto dela. Assim é o nosso amor para com Hashem. É fazer por amor. Eu gosto de fazer as preces diárias. Eu gosto de celebrar o Shabat. Eu gosto das festividades. Eu amo isso porque eu amo a Deus. Eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E quero estar junto com eles para celebrar a Hashem. Entendeu? Ou seja, simplesmente, resumidamente, como diz o Rabi Akiva, com referência a Levítico 19:18, onde ele diz, onde está escrito: amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. E o comentário do Rabi Akiva é: isto é toda a Torá. As demais questões é apenas comentário. Ou seja, por que eu faço minhas preces diárias? Porque eu obedeço às 7 leis de Noah? Porque eu celebro o Shabat? Porque celebro as festividades? Porque eu procuro melhorar cada dia mais à luz dos olhos de Hashem e da sua palavra? Porque eu amo a Deus. Eu amo o meu próximo e eu quero que ele viva esse amor como eu estou vivendo esse amor. Ou seja, por amor. Entendeu? Essa é a essência da questão em si. Ok? Nós temos aí, né, essa questão de Bitachon, que nos fala sobre confiança em Deus. Então, Avram e posteriormente Avraham, nós tivemos aí os episódios que envolveram ele, Sara, Faraó, Lote, né? O sair da sua casa, da educação do seu pai, dos hábitos da sua terra, né? Vimos aí a questão em si, Avraham, né? Avraham precisou descer ao Egito por causa da fome. Sara é tirada dele, é levada para o faraó, depois é devolvida, é intocável, né? E depois retorna realmente para Canaã, né? Então nós vemos assim esse trajeto de Avraham, tudo baseado e alicerçado em Bitachon,
confiança em Deus. Não é emoção espontânea, não é um sentimento. É uma convicção numa mudança de mentalidade. A confiança em Deus é a base para tudo. Em tudo na minha vida precisa ser, não é nem questão de fé, é questão de bitachon, confiança em Hashem. É confiança que Abraham, ele realmente viu que há um Deus que criou tudo, céus e terra, e não os ídolos do seu pai. Bitachon, que realmente seu pai, levando à presença de Nimrod, o Deus homem ou o homem Deus, como queira, ele não se amedrontou, ele não titubeou, ele permaneceu firme no seu bitachon para com aquele que criou tudo e que não era nem as estatuetas do seu pai e muito menos aquele homem perverso que estava diante dele, se intitulando como um Deus homem ou um homem Deus. Não se amedrontou diante da fornalha, diante da fogueira, não se amedrontou diante de um rei, humanamente falando, poderoso com seus exércitos. Ele não se amedrontou. Ele não se amedrontou quando teve que realmente sair da casa, da terra e de todas as circunstâncias pertinentes ali, a Mesopotâmia, onde era Ur dos Caldeus, a sua origem, para ir para uma terra que ele haveria de conhecer. Ele não teve dúvidas quando em Harã Deus lhe disse, Lech Lechá, a primeira revelação divina naquele que ele já estava aprendendo a ter bitachon, confiança, e que se revelou para ele a partir daquele momento. Porque quando eles saem da Mesopotâmia e vão para Harã, o pai vai junto, Terach. Ele continuou honrando seu pai, não obedeceu à questão da idolatria. E depois o seu pai falece, e aí então Deus lhe diz, Lech Lechá, sai completamente de todas as cercanias da sua origem pagã e idólatra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abrão simplesmente colocou os seus pés em marcha, em frente, e não teve dúvidas, muito pelo contrário, confiança. Confiança em cada passo, em cada acontecimento. Então ele simplesmente teve a certeza de que as bênçãos vêm da parte do único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. E por isso ele realmente confiava em Deus, botou toda a sua confiança no Eterno, e ele seguiu em frente, e ele foi merecedor de cada bênção que ele recebeu no seu andar, mesmo diante de momentos negativos, aparentemente destrutivos, mas que não eram destrutivos. Ele se colocou em marcha, em frente. Não foi exatamente nada negativo que estava acontecendo com ele, em torno dele, à frente dele. Ele colocou bitachon em Hashem e seguiu em frente. Não colocou, não deixou, não permitiu que dúvidas viessem ao seu coração e à sua mente. É o desafio para nós no nosso dia a dia. Por isso, a compreensão de que sua salvação somente pode vir do Todo-Poderoso e não da sorte ou da estatística ou qualquer outra fonte imaginária de boa sorte. Então a minha boa sorte está onde? Está com quem? É onde que nós temos que responder com convicção. A minha boa sorte está naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo. A minha posição social, o meu poder aquisitivo. É nisso que está a minha sorte, a minha boa sorte? Não. Abraham nos deu uma resposta desde o princípio, de que toda
salvação somente pode vir do Todo-Poderoso. E salvação, amados, aqui, né, não é aquela visão pobre, salvação de que vou morar no céu. É a salvação de cada fração de milésimo de segundo que nós vivemos. Que nós dependemos realmente de Deus. Que nós realmente dependemos do Todo-Poderoso. O mínimo de ar que você respira, bitahon, em Hashem. Porque se ele disser, você não vai respirar mais, você não respira mais. E fica tudo para trás. É bitahon, confiança em Deus, em cada situação da nossa vida, desde o levantar até o deitar. É isso que Abraão vem nos ensinar. E essa mensagem realmente de que não dependemos de estatísticas e nem de qualquer coisa imaginária de boa sorte, mas sim dependência total e completa do Todo-Poderoso. Esta mensagem está condensada no provérbio racídico que diz: pense bem e será bom. Pense bem e será bom. Tem alguma coisa melhor para se pensar a não ser no Todo-Poderoso? Ou seja, por despertar ativamente seus sentimentos de dependência total de Deus, pense bem. Então, o que é pense bem? É você realmente despertar ativamente seus sentimentos de dependência total de Deus. Isso significa pensar bem. Eu dependo de Deus para tudo. Depois, o que é será bom? O que significa será bom? A pessoa se eleva a ser um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus. Quem é rico? Aquele que se contenta com a porção que lhe foi dada pelo soberano. Quem é honrado? Aquele que honra. Quem honra é honrado. Ou seja, a pessoa se eleva a ser um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus. Ou seja, é você ser agradecido a Deus continuamente, cada fração de milésimo de segundo da sua vida, seja aquilo de bom ou não que aconteça conosco. Eu preciso ser um receptáculo das bênçãos de Deus. Porque se Ele permitiu que o mal chegasse a mim, é porque Ele quer converter essa questão negativa em uma grande bênção. Então eu preciso realmente ser um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus. É saber agradecer aquilo de bom e aquilo que não é de bom que acontece conosco. Então bitahon traz para nós realmente essa certeza de confiança. Quando nós temos o momento que nós vemos aí no capítulo 13, em que, de Bereshit, Gênesis, em que os pastores de Lot e de Abrão estavam brigando entre si, porque havia muito gado, ovino, e então Abrão chega para o seu sobrinho e diz assim, ó, não podemos mais continuar juntos. Escolha para onde você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher o norte, eu vou para o sul e assim sucessivamente. Então o que Lot fez? Ele olhou para a esquerda e viu as campinas de Sodoma e Gomorra. Sedom e Amorra. E viu que era um terreno muito fértil, muito bom para o seu gado e para ele se prosperar. Ele não pensou no seu tio, que o tratava como um filho. Então Lot, ele era uma pessoa ingrata e perversa. Ou seja, eu vou escolher a esquerda porque ali está Sodoma e Gomorra, as campinas de Sodoma, as campinas de Sedom, que são muito férteis.
E o meu tio? Avram. Ah, bom, aí problema dele, ele que se vire. Eu estou vendo o meu lado. Então Lot escolheu a esquerda e foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. Lot escolheu aquilo que para os olhos era a melhor coisa. Então ele não teve bitachon no Deus do seu tio Avram, que o ensinava constantemente os caminhos celestiais. Ele não deu ouvidos, ele não escutou o que o seu tio lhe ensinava com referência ao único e o verdadeiro Deus. Ele andava pelos olhos físicos, pelos olhos carnais. E ele seguiu aquilo que os seus olhos físicos, os seus olhos carnais lhe mostrava. Então ele foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. Avram, ele não estava com o olhar para baixo que nem um porco, um suíno. Ele não estava olhando para o chão que nem uma galinha, como Lot. Ele só enxergava aquilo que estava diante dos seus olhos. Então ele escolheu as planícies e as campinas de Sodoma e Gomorra. Avram, ele não tinha os seus olhos para baixo, os seus olhos estavam para cima, desde o princípio, desde os seus 3 anos de idade. Ele já procurou realmente compreender as suas convicções que ele estava tendo, de que céus e terra não poderia ser construído por aqueles ídolos que o seu pai, mas tinha realmente um Deus que estava além do conhecimento, da mentalidade humana. E depois da revelação, então foi mais ainda convicto na sua fé e no seu bitachon. Então, Avram, ele deixou a escolha para o seu sobrinho. Ele decida. O que ele precisava aprender, ele aprendeu. Agora, ele tinha que andar com as suas próprias pernas. Ele tinha que tomar a sua decisão pessoal. Vai andar pelos olhos da fé e da confiança no soberano, ou vai andar pelos olhos físicos e carnais? Lot tomou sua decisão, olhos físicos e carnais. Avram continuou olhando para cima. E ele sabia, ele tinha certeza, tinha convicção de que Deus faria prosperar o seu caminhar. Então, bitachon traz realmente para cada um de nós o olhar para cima, não olhar para baixo como o porco e a galinha, mas olharmos para cima, de onde vem a única e a verdadeira salvação. E nesse sentido é que Avram realmente colocou o seu caminhar, colocou o seu andar na presença divina, para chegar realmente a ser posteriormente chamado o pai das nações, ok? Avram, ele traz o aspecto para nós, realmente a questão, Deus disse para ele sobre a questão da terra prometida. Darei à vossa descendência a terra prometida. Deus faz com Avram, né, e um pacto, transforma o seu nome e faz com que ele seja realmente o pai de multidão, ou pai das nações. E por isso Avraham Avinu, ele é pai não somente do povo judeu, mas ele é pai das nações. E traz o aspecto exatamente da visão de que um dia acontecerá que a sua descendência viverá em paz em Canaã, a terra prometida, a terra de Israel. Que as nações viverão em paz e haverá a perfeita harmonia com a revelação do verdadeiro e o justo Mashiach. Por isso, dentro desse aspecto, né, a descendência de Avraham, ela vem seguindo realmente a visão de Avraham Avinu, o nosso pai Abraão, olhando realmente para cima, de onde vem a verdadeira salvação,
que está no Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. O qual realmente tem a promessa de Mashiach para poder trazer esta harmonia, este shalom e esta união e unidade para com Israel e para com as nações para com Israel e para com o Deus de Israel. Então Mashiach é este o governante, o rei, que assim o fará. Desta forma, os judeus, eles sempre procuraram antecipar da melhor forma possível a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Sempre, realmente, em cada prece, sempre tendo uma conexão, uma conotação de que Mashiach já. Mashiach agora mesmo, a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Dessa forma, a viva esperança de Avram, a viva esperança de Abraham, a viva esperança de Isaac, a viva esperança de Jacob, e posteriormente vem realmente o rei David, Salomão, os profetas, etc. e tal, trazendo cada vez mais quão preciosa é a visão que precisamos ter de Mashiach. Apressar realmente os dias de Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Os nossos mestres, eles falam que, e isso está nos anais da história judaica, até mesmo nos portões das câmaras de gás no Holocausto, né? Aqueles que se dirigiam para as câmaras de gás, eles iam cantando Ani-Ma-Amin, Ani-Ma-Amin, que significa eu creio na vinda de Mashiach. No entanto, o Talmud, ele declara que há um tempo predestinado para Mashiach chegar. Este fim do tempo, que é tão conhecido, né, permanece de fato um grande mistério. Porém, o Talmud, ele declara que será antes do ano hebraico 6000. Nós estamos no ano 5785, ou seja, nós estamos no 6º milênio para o 7º milênio. O ano 6000, ele completa realmente o 6º milênio. 6001 é exatamente a entrada para o 7º milênio, falando dentro de um escopo de data, ok? Mas a sabedoria judaica, através do Talmud, fala que os dias de Mashiach, a revelação de Mashiach, melhor dizendo, ela será antes do ano hebraico do 6000. Ou seja, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ela pode acontecer a qualquer momento, a partir do momento que adentramos no 6º milênio, certo? A partir do momento que nós entramos no 6º milênio, o ano 5001, a contar da criação, ou portanto a data judaica, certo? Nós temos exatamente essa questão dos dias de Mashiach. Vimos aí na Parashá Noah, que Noah com 600 anos adentrou na arca, e houve então a purificação dos mundos. 5600, data judaica, 5600 a contar da criação. Foi quando tivemos a questão de os ensinamentos de Baal Shem Tov sendo realmente repercutido no mundo judaico. E nós temos aí, principalmente nos últimos 30 anos, mais do que nunca, nós temos aí as revelações profundas, internas da Torá sendo revelada nos 4 cantos, a parte mística da Torá sendo revelada nos 4 cantos do planeta. Ou seja, a sabedoria judaica nos seus níveis mais elevados e mais profundos estão ficando cada vez mais presentes para o conhecimento público. Por isso que é importante realmente que os não-judeus busquem na sabedoria judaica, com rabinos judeus, não rabinos fantasiados de judeus. Procurem cada vez mais o conhecimento sobre Mashiach e sobre a parte íntima ou interna da Torá,
para compreender melhor este chamado fim dos tempos, ok? Por isso, não exclui a possibilidade de Mashiach chegar hoje, agora mesmo, amém, vem amém, se formos merecedores. Deve-se notar que muitas autoridades de Torá são da opinião que já estamos na época de Mashiach, o sexto milênio, 5.600 a contar da criação para cá. E o Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Menachem Mendel, declarou em diversas ocasiões que a redenção messiânica, ela é iminente. O que é iminente? É para qualquer momento mesmo, agora, não futuro, agora mesmo. Então o nosso Rebbe declarou isso. Então, depois de tudo concluído, né, o que ocorrerá com a revelação de Mashiach? Então, a revelação de Mashiach, ela vai trazer para nós, né, realmente, 3 aspectos fundamentais da Geulah, a redenção final, né? Após a revelação de Mashiach, né, tem muita gente que fica aí falando o nome do Messias. O nome do Messias não é conhecido. Então qualquer um pretenso Messias que traz o seu nome, né, eu me chamo fulano de tal, é simplesmente balela, não tem fundamento. Mashiach é identificado como o Messias. E o que significa o Messias? Significa exatamente o Redentor e Rei, o ungido de Israel. Não é o ungido de Roma, não é o ungido de Meca, é o ungido de Israel. Ok? Então esse é o detalhe, que é Mashiach, o ungido de Israel, que é o Redentor e Rei. E ele terá 3 ações fundamentais para fazer no início do seu reinado, que é a restauração do terceiro templo em Jerusalém, o retorno de todos os judeus da diáspora para a Terra Santa. Não ficará nenhum judeu entre as nações, todos retornarão para Eretz Israel. E, ao mesmo tempo, começará as etapas da ressurreição dos mortos, certo? A ressurreição dos mortos não será tudo de uma vez só. Segundo os nossos mestres, pelo Talmud, fala que a ressurreição ocorrerá em etapas, ok? Então, esta é a questão, ok? Sobre a restauração do templo, né? A descrição da era messiânica, né? Nós estaremos falando aí no nosso próximo shiur, que será sábado, no sagrado dia de Shabat, ok? Então, por enquanto, né, vão comendo essa comida aí, né, para não dar digestão. Vamos parar por aqui, vamos, como boas ovelhas do aprisco de Hashem, Salmo 23, né, Hashem Roi, Lo Ersach, né, que significa o Eterno é o meu pastor e nada me faltará. Numa interpretação mais elevada, mais profunda, significa o Hashem Roi Lo Ersach, que significa o Eterno é meu pastor e nada me faltará. Numa tradução, numa interpretação mais elevada e mais profunda o Eterno é o meu pastor e por isso ele não me faltará. Ou seja, como nós estamos vendo aqui com referência a Abraão. Nada me faltará. Pelo contrário, a vida de Abraão foi bem, vamos dizer, bem turbulenta. Faltou muita coisa. Mas, nessa interpretação mais elevada, né, ele não me faltará, significa que em todos os momentos da vida de Abraão, tanto no momento bom como no momento ruim, o bom pastor, o eterno, Hashem, não lhe faltou. É isso que nós precisamos compreender. E não essa interpretação pobre que muitos se falam por aí. Não, porque Deus é o teu pastor e nada te faltará. Pode cruzar o braço que vai cair tudo do céu. Um monte de chuva de bênção, não é assim que fala por aí? Cruza os braços e não faz mais nada para você ver. Você vai morrer de fome. Entendeu?
certo? Nós precisamos ter méritos para não comer o pão da pobreza, seja nos momentos bons ou não. Nós temos que ter essa bitarrão, essa convicção, essa confiança, que ele não me faltará, ok? Então é isso que quer dizer aí, tá bom? Então, boa degustação. Amanhã é o sexto dia da semana, o momento de acendermos as luzes especiais de Shabat será às 18 horas e 5 minutos. E a partir das 20 horas, nós estaremos transmitindo juntamente com o emissário Emerson Felipe da Silva, da Sinagoga Beneinoa Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, a celebração do Shabat. Lembre-se que o Shabat é importante nas nossas vidas. É o oásis no meio ao deserto, para recarregarmos nossas energias, forças, baterias, para podermos enfrentar os 6 dias posteriores que teremos pela frente. Então amanhã, com a graça de Hashem, teremos aí um novo encontro a partir das 20 horas com a celebração do Shabat. Shalom, shalom, Shabbat shalom, até lá.